Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Segundo áudio do tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Texto bíblico, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O objetivo principal desta série é demonstrar biblicamente que, mesmo depois de séculos de história da humanidade, permanece de maneira inalterada a afirmação e a conceituação por parte da Bíblia Sagrada que os múltiplos atos pecaminosos praticados por grande parte da humanidade nos dias atuais ainda são e sempre serão considerados por Deus como sendo pecados. No programa de ontem, falamos sobre a constante mudança no indivíduo e na sociedade. Falamos também sobre o pecado e a imutabilidade da palavra de Deus. No programa de hoje, relacionaremos algumas atitudes humanas que a Bíblia nos deixa claro que são pecados. Biblicamente analisada, a geração pós-moderna emoldura-se em algumas características descritas e vaticinadas na Bíblia, sendo essas tais características como distintivas e assinaladas a uma boa parte dos indivíduos atuais. Cita-se algumas delas: geração má e adúltera, Mateus capítulo 12, verso 39. Geração incrédula e perversa, Mateus capítulo 17, verso 17. Geração nociva em sua conduta, Romanos capítulo 1, verso 29. Geração que não crê no poder de Deus, mas nas suas próprias forças, recursos, capacidade e conhecimento. Geração que perverte o verdadeiro sentido das profecias bíblicas, adultera e modifica os seus ensinamentos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Geração que não aceita a repreensão e nem correção bíblica. Atos capítulo 7, verso 51. Geração que não dá ouvido à voz de Deus. Jeremias 22, 21. Geração que amaldiçoa e despreza os seus pais. Provérbios capítulo 30, verso 11. Geração que se considera pura aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 30, verso 12. Além dessas características citadas, o pecado é visto por muitos apenas como evolução e modernidade quanto às antigas concepções morais. Essas novas explicações e novas definições surgem como notáveis novidade e magníficas soluções que resolverão as problematizações conflitantes acerca do termo pecado. Entretanto, tudo isso confirmadamente transparece como mais uma tentativa da sociedade odierna de diminuir ou de findar finalmente com as argumentações bíblicas na inaceitabilidade da concepção de gravidade e das inevitáveis consequências decorrentes da prática do pecado. Esses novos conceitos pautam-se em uma total inexistência de regras, de limites e de disciplinas. Eles desconstroem e anulam por si mesmos a ideia de haver consequências e, quando necessário for que haja, então que seja elas apenas umas mínimas consequências. Para rebater essas teorias modernas, vamos à luz da Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte. E ouvinte, essa morte não é um estado eterno de inexistência.
Ao contrário disso, ela é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Os formuladores das novas teorias independentes e tolerantes sobre o pecado defendem que o ser humano seja por si mesmo capaz de fazer as suas escolhas entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o que lhe fará mal e o que lhe fará bem, e ainda entre aquilo que é ruim e o que é bom. Acreditam que para a liberdade humana não pode haver limites e privações em se obter prazeres. Defendem também que ninguém fisicamente e sexualmente pode ser privado de praticar o que bem desejar, fazer o que quiser, e que ainda pode essa liberdade sofrer interferências externas, pois toda pessoa tem a liberdade de escolha para fazer qualquer coisa que sentir vontade, sem dessa forma haver necessidade e obrigatoriedade de se dar explicações e de se prestar contas a outros indivíduos. As variadas definições e as tenebrosas interpretações odiernas conceituando o termo pecado levam a humanidade pecadora a usar desculpas e justificativas intelectuais e espirituais para os seus erros. Essas desculpas se tornaram como abrigos onde muitos iludidamente imaginam que se escondem de Deus. Tentam assim fugirem das verdades bíblicas e das suas responsabilidades individuais e coletivas diante de Deus, julgando talvez que não sofrerão as devidas consequências pelos seus pecados cometidos. Então, ouvintes, fica a dica, Eclesiastes 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, bendito, fiel e eterno, rogo a tua bênção, ó Deus, sobre a minha vida no dia de hoje. Pai, obrigado pelo ensinamento na tua palavra sobre o tema pecado. Oro a ti pedindo a tua bênção sobre a minha vida. Peço também, meu Senhor, que estas bênçãos sejam estendidas na vida de cada pessoa que ora juntamente comigo nesse instante. Abra nossa mente, ó Deus, para compreendermos os ensinos da tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia a fugir dos prazeres pecaminosos da carne. É a minha oração, é o meu pedido. Peço a ti, em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Diferentes nomes e conceitos são encontrados na Bíblia que podem compor uma lista nominativa como sendo as classificações de pecado. Convido você para que nos próximos 60 dias possamos abordar alguns deles, tais como acepção de pessoas, adivinhação, adultério, altivez, ambição, avareza, balança enganosa, blasfêmia, calúnia, cobiça, contenda, corrupção, crueldade, desonestidade, desonra aos pais, difamação, feitiçaria, fornicação, fraude, furto, ganância, glutonaria, heresia, hipocrisia,
homossexualidade, idolatria, impiedade, injustiça, intriga, inveja, ira, julgamento indevido, lascívia, libertinagem, magia, maldade, maledicência, malícia, matricídio, mediunidade, mentira, murmuração, não reconciliação, necromancia, orgia, orgulho, parricídio, preguiça, profanação, prostituição, rebeldia, relações sexuais ilícitas, roubo, suborno, suicídio, usura, vanglória e vingança. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.